Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo que pensa e age como o Senhor. E a palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque os que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Exaltado seja para todo sempre o nosso Deus, a luz que tudo nos esclarece. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra fortaleça o teu espírito, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, não nos enganemos. Quando você vê um mosquito na parede da tua casa ou te rondando, saiba que ele não está ali por acaso. Ele escolheu você. Ele quer o teu sangue. Os pesquisadores dizem que os pernilongos voam até 300 metros atrás do sangue humano. Ele pode até parecer inofensivo, mas ele é traiçoeiro e em algum momento ele vai te picar. E quando vemos um político que se interessa pela Igreja de Deus apenas na época das eleições, também já sabemos o que ele é e o que ele deseja. É um pernilongo humano. Eu não gostaria de falar o que eu vou falar, mas o amor de muitos se esfriou. Nessa época de eleições, temos visto coisas que, mesmo estando previstas na Bíblia, pensávamos pertencer ao futuro distante. Mas elas estão aí, diante dos nossos olhos, prenunciando o fim dos tempos. Várias congregações se voltaram para o homem e se tornaram cabos eleitorais de pessoas que nunca deram a menor importância para Deus e que somente dão as caras às vésperas das eleições.
É claro, de olho nos votos do povo de Deus. E os líderes das congregações os recebem, os recomendam e oram pela vitória deles, sem saber se isso é a vontade de Deus. Mas uma coisa eu asseguro: Deus não aceita a invasão do templo que Jesus chamou de minha casa, casa dele, e nem do culto que deve ser dedicado exclusivamente a ele por pessoas oportunistas e mal intencionadas. E também não temos autoridade para profanar a santidade da casa de Deus e retirar Jesus do altar que é dele e colocar ali uma pessoa ímpia proferindo o que não é a palavra de Deus. Não podemos trocar o culto ao Senhor por interesses políticos. Não podemos transformar o púlpito do altar do nosso Deus em palanque eleitoral. Não podemos nos render a apelos de candidatos políticos quando o nosso chamado é para nos rendermos ao Senhor. E não podemos nem mesmo interromper o culto ao nosso grande Deus para atender e realizar oração pela vitória de quem não se interessa por Deus e que já está por ele reprovado. Não importa se é um minuto a menos para Deus. E nós não podemos orar pela vitória do mal. Mesmo que fosse o cristão mais fiel do planeta, temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nada, nem ninguém é mais importante do que o nosso Deus. Precisamos respeitar o tempo que reservamos para nos dedicar a Ele apenas para Ele. Porque esse é um tempo sagrado. E temos que rejeitar toda interferência, porque elas são obra do maligno. A mistura de fé com política causa uma reação explosiva da parte do Senhor, principalmente quando ocorre dentro da casa de Deus. Nós não estamos dizendo que Deus é contra a política. Atenção! Mas Ele é contra os interesseiros oportunistas e contra esse tipo de política que se pratica no mundo e no Brasil. As pessoas vão aos cultos para louvar a Deus e para aprender mais de Deus. Propaganda política, nem em casa as pessoas assistem. Mas quem deseja apoiar algum candidato, apoie na sua casa, na sua vida privada e não na casa de Deus. Eu posso assegurar aos irmãos que o Senhor não está nem um pouco satisfeito com o que Ele tem visto ultimamente no nosso país. E em particular, entre os filhos de Deus. Deus não é candidato a nada. Ele é o que Ele é. E Ele é o que Ele quer ser. Grande e poderoso, Rei e Juiz, sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus único, o Deus forte e tremendo, porque dele emana todo o poder que há nos céus e na terra. Mas as pessoas se apegam a nomes de homens,
e até mesmo as pessoas de Deus que nunca levantaram uma bandeira com o nome de Jesus, empunham bandeiras de partidos políticos, enviam mensagens pelas redes sociais com fotos, números e nomes de candidatos e clamam os seus nomes e gritam e brigam e matam. E depositam neles a sua esperança como se eles sim fossem deuses. Você considera possível acreditar num candidato que difama e desmoraliza o outro e uma semana depois vira aliado e passa a elogiá-lo? E algumas congregações estão deixando de recomendar Jesus, Jesus e mais Jesus ao povo de Deus para recomendar políticos. É triste constatar que a idolatria está cada vez mais dentro da igreja. Além de respeitar o povo que é de Deus, deveríamos ter temor daquele que declarou também que a sua casa seria chamada casa de oração. Mas oração segundo a vontade de Deus. Evangelismo não é espiritismo. Existe uma diferença fundamental entre o cristianismo evangélico e o espiritismo. O primeiro, o cristianismo evangélico, se dedica a conhecer, divulgar e realizar a vontade de Deus, enquanto que o espiritismo, que não conhece a vontade de Deus, se empenha em fazer a vontade dos seus deuses e santos, que são demônios na verdade, ou a vontade do homem, quer seja boa ou má. Nós, do Evangelho, não oramos pelo mal ou pela morte de ninguém. Muito pelo contrário, oramos pelo bem, até mesmo dos nossos inimigos. Nós não fazemos a vontade do homem e nem a vontade de demônios. Nós somos fiéis ao Senhor. Mas certamente, muitos dos candidatos que estão por aí pedindo oração e voto ao povo de Deus são, na verdade, na realidade, aliados dos demônios. Mateus 21, 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Êxodo 3, 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não há ninguém em todo o universo como o nosso Deus. Nada pode se comparar à grandiosidade, ao poder e majestade daquele que é Senhor e soberano.
e diante de quem todo joelho se curvará e a quem toda língua confessará. Nada nem ninguém no universo suplanta aquele a quem um dia teremos que prestar contas dos nossos atos. Ele é único, justo e santo. Espera que nós pensemos como ele e vivamos em santidade como ele. Porque ele disse, sede santos, porque eu sou santo. E se não o obedecermos, receberemos as merecidas correções da parte dele, porque o Senhor, como todo pai amoroso, pune e castiga aos seus filhos rebeldes. Ele faz isso por amor. Isaías 46, 5. A quem me assemelhareis e com quem me igualareis? E me comparareis para que sejamos semelhantes. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. 1 de Pedro 1, 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Romanos 14, 11. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Na nossa mensagem anterior, com esse mesmo título, no último minuto, o vídeo de número 337, nós convocamos o povo de Deus à consciência de que nós, que conhecemos ao Senhor e sabemos que Ele é justo, puro, santo e fiel, nós temos que ser como Ele é, perfeitos. E precisamos usar todos os dons e sentidos que Ele nos dá. Para isso é que Ele nos dá. No caso das eleições, nós que temos os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, e conhecemos o passado daqueles que se candidatam ao governo do nosso país, não podemos aprovar o que Deus já reprovou. Nós não podemos consentir na prática do erro, já que o Senhor condena tanto os que praticam o pecado quanto os que apoiam os pecadores. É evidente, meus irmãos, que o nosso Deus não aprova os mentirosos, os roubadores, os enganadores, os defraudadores e tantos outros ores que só causaram dores e morte à nossa população. É lamentável, mas a igreja que é de Jesus retirou o foco do Senhor e o colocou justamente nesses personagens. Então, meus irmãos, é justo e merecido o que está por vir. Hebreus 5, 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Romanos 1, 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores,
aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Passado o primeiro turno das eleições, o que constatamos é que o povo brasileiro nos deixou a todos numa situação complicada. E já podemos antever dias sombrios e muito difíceis para o nosso país, pelo menos pelos próximos 4 anos. E isso não é pessimismo. Já temos graves sequelas deixadas pelos governos anteriores desses 2 candidatos que aspiram ao poder. O Brasil voltou ao mapa da fome. Claro, com toda a corrupção, petrolão, rachadinhas, restou pouco dinheiro para o país. O orçamento secreto está aí, firme e forte. São quase 20 bilhões de reais que ninguém sabe quem e como vai ser usado. É a corrupção oficializada. Doenças tidas como erradicadas no nosso país estão retornando porque não se fez qualquer programa de incentivo à vacinação, mesmo na pandemia. Ao contrário, tudo o que o governo fez foi desestimular a vacinação em geral, que hoje alcança o nível mais baixo em crianças dos últimos anos. A nossa relação com a comunidade global não anda bem, porque nós fomos postos na contramão do mundo, do bom senso e da justiça. Estamos sendo vistos como um país aliado a uma nação terrorista. E as restrições dos Estados Unidos já alcançam a China, um país que apoia a Rússia. E a qualquer momento podem nos atingir também. O mal já está feito. E agora, essa situação só pode ser revertida pela mão do Senhor. Porque, independentemente de quem seja eleito, o nosso país estará sendo liderado por uma pessoa com um amplo histórico de corrupção, de mentiras e de desprezo pela população. É curioso como a população reclama do governo, pede por mudança, e todos concordamos que é preciso mudar, mas quando chega a hora de escolher os governantes para mudar a situação, o povo faz como fez e leva para a final os piores governantes que esse país já teve. E dentre eles, fica até difícil dizer qual é o pior. O melhor, nesse caso, não existe. O Brasil não precisa de pessoas assim. Nós deveríamos ter nos permitido tentar um outro espírito. Mas por que razão Deus, que está no controle de tudo, está permitindo esse mal para a nossa nação? Primeiramente, compreendamos que quem está escolhendo esse governo não é Deus, é o povo. E a voz do povo não é a voz de Deus.
Depois, pelo que estamos apresentando nesta mensagem, e que é do conhecimento público, além do que já apresentamos na mensagem anterior, fica claro que além dos ímpios, que nunca quiseram saber de Deus, o povo de Deus voltou as costas para o Senhor. Se esqueceu do Deus poderoso e Criador de tudo e de todos, e preferiu voltar a sua face para o mundo e para os políticos. A igreja trocou a sua fé em Deus pela fé nos homens. O Brasil, que tradicionalmente sempre foi uma nação cristã, se afastou de Deus. E então Deus se afastou do Brasil. E está permitindo que vivamos um tempo de angústia para que de novo nos voltemos para Ele e o busquemos. Mas que o busquemos não de palavra, mas de coração. Nós mesmos provocamos isso. E assim estamos debaixo da correção do Senhor, que nos quer de volta aos seus caminhos, para que não sejamos condenados com as pessoas do mundo. Oséias 5:15. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. 1 Coríntios 11:31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Mais uma vez, destacamos o fato de que no nosso país não se faz qualquer tipo de exigência para que uma pessoa se candidate e ocupe um cargo eletivo, o que é uma parte do problema. Note que temos até ministros nos tribunais superiores decidindo as causas mais importantes do país, sendo que alguns não são juízes e nem mesmo advogados, mas estão julgando. Temos também governantes e outros parlamentares com evidentes desvios de conduta que poderiam ter sido previamente identificados. Para ser ministro dos tribunais superiores ou para ser um representante do país no exterior, pelo menos é preciso ser sabatinado, questionado e demonstrar condições para o exercício daquele cargo. Mas para ser presidente, governador, prefeito, deputado, senador, não existe qualquer tipo de exigência. Ficha limpa? Melhor nem falar nela. Na prática, basta a pessoa se filiar a um partido político e se anunciar como candidato. Se por um lado esse sistema proporciona oportunidade a qualquer cidadão
brasileiro, por outro lado, não estimula o autoaperfeiçoamento pessoal e nem a melhoria do quadro político nacional, e coloca o nosso país na mão de pessoas despreparadas e outras incompetentes e mal intencionadas. Uma bateria de exames psicológicos, por exemplo, indicaria a presença do negacionismo ou de qualquer outro desvio mental, assim como as más intenções e a inclinação para o mal. Mas é claro que não existe interesse em que problemas dessa natureza sejam identificados. No trecho inicial que apresentamos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, temos, nos versículos 6 e 7, uma séria advertência do apóstolo quanto ao fato de nos permitirmos sermos enganados com palavras vãs, ou seja, com mentiras. O apóstolo nos adverte ainda que por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, aqueles que não seguem as ordens de Deus e se deixam convencer pelos enganadores. O apóstolo nos recomenda não sermos companheiros dessas pessoas. No primeiro versículo desse capítulo, o versículo número 1, que não aparece no nosso trecho inicial, o apóstolo nos recomenda sermos imitadores de Deus como filhos amados. Então, precisamos pensar como Deus pensa, decidir como Deus decide e agir como Deus age. Não é possível imitar ao Senhor andando na contramão dele. Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Já nos versículos de 8 a 10, do nosso trecho inicial, temos a advertência de Paulo de que antes de nos convertermos, nós éramos trevas, andávamos nas trevas e procedíamos como pessoas das trevas. Mas que agora, que fomos adotados pelo Senhor, nós somos luz e luz do Senhor. Não podemos andar como filhos das trevas. Nós temos o dever de apoiar somente o que é agradável ao Senhor. Aquilo que nós já sabemos que Ele já aprovou. É óbvio que a política corrupta e segregacionista que se pratica no mundo e em particular no nosso país não tem a aprovação de Deus. Não pode ter. Em sua carta aos Gálatas, Paulo nos ensina que Deus nos escolheu, nos predestinou e nos adotou como filhos para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. No Salmo 81, Deus afirma que nós somos deuses, claro, com D minúsculo. Então, se somos deuses, procedamos como nosso Deus. Efésios 5, 8. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Gálatas 6,
3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Salmo 81, 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Louvado seja o Senhor. Ainda nos versículos 11 e 12 do nosso trecho inicial, nós somos exortados pelo apóstolo a não nos comunicarmos com as obras das trevas, mas ao contrário, devemos condená-las, porque além do que essas pessoas fazem debaixo do sol, o que elas fazem em oculto é torpe, é vergonhoso, nojento e indecente até mesmo de se comentar. Efésios 5, 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Já nos versículos 13 e 14, o apóstolo nos esclarece que essas coisas se manifestam diante de nós, que somos luz neste mundo, para que as condenemos e não para que as aprovemos. Precisamos usar o discernimento que Deus nos dá. E ele conclui com um chamado muito adequado para a igreja que adormeceu e se misturou com os mortos do mundo. Desperta tu que dormes, para que o Senhor Jesus Cristo abra a tua mente e te esclareça da verdade. Efésios 5, 13. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Louvado seja o Senhor. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que acompanhou os debates entre os candidatos, você que de vez em quando assiste as propagandas políticas, conseguiu captar de parte desses dois candidatos alguma proposta de governo capaz de gerar solução para algum dos problemas que afetam o nosso país? Não. Nada, meus irmãos. Eu acompanhei todos os debates justamente buscando uma luz no fim do túnel, mas eu não vi nada. Tudo o que eu pude observar foi uma lavagem de roupa suja, uma severa troca de acusações, um falando as péssimas verdades acerca do outro, e o outro falando dos atos aterrorizantes do um, e ninguém falando as verdades de si mesmo. Eu não vi nenhuma proposta de governo. Os debates foram uma mera e indecente reprodução da guerra na Europa, com mísseis sendo lançados de parte a parte e atingindo a quem? A população. A população
uma nação que, angustiada, esperava por algo que lhes trouxesse esperança. Algo que não veio, algo que não surgiu. Mas quanto a nós, filhos de Deus, a nossa esperança está em Deus. Então, não esperamos nada de nenhum desses candidatos. Mas o povo votou neles. O povo crê em políticos que mentem e cujas más obras estão diante dos olhos de todos nós, mas não creem no Deus Santo e verdadeiro, que não conseguem ver, a despeito de tudo o que Ele criou para nós. Pois bem, bem-aventurados os que não veem e creem. Então não pense que o Brasil não tem saída. Tem sim. Uma saída, uma única. Entremos de novo no amor de Cristo, que é o nosso socorro bem presente nas horas de angústia, e tratemos as coisas de Deus com a devida seriedade. Se somos fiéis ao Senhor, não temos por que temer. Voltemos ao primeiro amor, porque Deus é misericordioso com os que se arrependem. Empenhemo-nos em conhecer ao Senhor e a sua palavra. Vivamos da forma como Deus nos quer, desconectados desse mundo. Esse mundo que todos sabemos para onde se encaminha. Dediquemos total fidelidade a Deus e procuramos a cada dia ser mais parecidos com o Senhor. Não importa o que diga o mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos do Senhor e é a Ele que temos que seguir. E somente Ele é a quem nós devemos indicar. Jesus nos disse: ide, pregai o Evangelho. E nós fomos chamados para pregar o Evangelho, nada além disso. Quando nós erramos, meus irmãos, o primeiro passo que temos que dar é reconhecer o nosso erro. Em seguida, precisamos nos humilhar aos pés do Senhor para fazermos jus à sua misericórdia e sermos por Ele exaltados. Então, temos que mudar. E mudar para melhor, para recebermos a graça do Senhor. João 20, 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. 1 de Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É lamentável que a população evangélica do nosso país não seja unida e não tenha consciência do poder que tem nas mãos.
nós somos aproximadamente 30% da população, o que é um valor expressivo. Mas isso não é o mais importante. Nós temos a Jesus, que é o maior poder existente no universo, o Deus que pode todas as coisas, o Deus de amor, de milagres, o Deus forte. E com Ele nós somos maioria, sempre. Nós poderíamos, se quiséssemos, mudar o futuro desse país, mas infelizmente a corrupção se alastrou e já alcançou até mesmo o povo de Deus. São pastores recomendando candidatos políticos, esperando receber algum benefício no futuro da parte deles. Outros intermediando negociações ilegais para usufruir de vantagem do dinheiro público. São pastores se curvando diante do Papa, que é o próprio espírito do anticristo, e etc, etc, etc. O povo de Deus está confiando mais no homem do que em Deus. E isso é muito sério, meus irmãos, porque a correção do Senhor virá e vamos ter que suportá-la até o último minuto. A casa do Senhor é um lugar santo. Não precisamos retirar as sandálias para entrar na igreja, mas precisamos ter a devida reverência com a santidade do lugar. Existem irmãos que tratam a casa de Deus como se fosse a casa da sogra. Põe os pés sobre os assentos, numa atitude de desrespeito, tanto a Deus quanto aos irmãos. Atiram lixo no chão, deixam um resto de alimento nos assentos, outros colam chiclete nos bancos, coisas que eu não creio que façam na casa deles. Isso evidencia a falta de educação e a ausência do temor que é devido ao Senhor. Mas muito mais se agrava a situação quando os erros procedem dos líderes das congregações que foram postos para ser o exemplo. Todo o povo de Deus espera pela salvação eterna. Todos querem se salvar, mas fazendo as próprias vontades, e não a vontade do nosso grande Deus e juiz. E a vontade de quem ama a Deus deveria ser sempre fazer a vontade de Deus. O Senhor nos dá sabedoria e discernimento para não cairmos em ciladas e armadilhas. Não podemos permitir no altar da casa de Deus pessoas ou menções a pessoas que não são de Deus. A igreja é um lugar de portas abertas. Qualquer um pode entrar, mas o altar não. O altar é referência para os fiéis. É um lugar onde Deus se manifesta e fala ao seu povo. Mas a boa notícia para nós é que Deus ama e guarda os seus fiéis. O Brasil está entre o Mar Vermelho e o exército dos egípcios. Mas a nós, povo fiel ao Senhor, nenhum mal nos alcançará. Que o Senhor nos cubra com o manto sagrado da sua graça e que Ele nos dê a força necessária
para vencermos todas essas provações e que Ele nos faça caminhar sobre as águas, ou então que Ele abra o mar diante de nós e nos ajude a atravessar com total segurança os próximos anos do nosso país. Nele, nós podemos confiar. Confiemos no Senhor, porque tudo pode mudar, ainda que seja no último minuto. Louvado seja o nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então, você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, curvado sempre e somente diante do Senhor.